Olá, iniciando aqui mais um Painel Regional, o seu tradicional programa de debates, sempre aqui ao vivo pela Santa Cecília TV. Você assiste de segunda a sexta-feira, pode assistir também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, ou rever à noite às 20 horas aqui na emissora. O programa depois fica disponibilizado no YouTube para que você reveja por inteiro ou algumas partes do programa. Sempre aqui para levar a você a informação e a opinião abalizada, o comentário com conteúdo, sempre aqui apresentado por convidados e comentaristas que levam a você, como já disse, a informação e a opinião abalizada. Hoje aqui recebendo com muita honra o amigo jornalista, também escritor, Francisco Aloisi, aqui à minha esquerda, e do meu lado direito, o advogado especialista em administração pública, Manuel Rogério. Ali na ponta, a Jéssica Souza, que daqui a pouquinho fala para você, telespectador, e você, internauta que acompanha pelo Santa Portal, como interagir aqui com o painel regional, mandando a sua sugestão, a sua pergunta, a sua crítica, enfim, ou apenas expressando o seu ponto de vista dos temas que nós vamos abordar aqui no debate de hoje. E eu apresento também os jornais parceiros aqui do painel regional, como o Diário do Litoral, que traz como manchete hoje: INSS antecipa a parcela do 13º salário do aposentado. INSS antecipa a parcela do 13º salário de aposentado. Mais dinheiro aí na conta. Eu passo aqui uma edição para o Francisco Aloisi e outra para o Diário do Litoral. Do mesmo grupo, temos também aqui jornal parceiro, a Gazeta de São Paulo, que traz como manchete: em 9 meses, Estado prende só 16 suspeitos de mega assaltos. Vai aqui uma edição para o Francisco Aloisi e outra para o Manuel Rogério. E a gente já começa aqui também os cumprimentos dos convidados dessa tarde. Primeiro aqui o Francisco Aloisi, que é repórter do Diário do Litoral. Francisco Aloisi, também conhecido aqui como Chicão. Tudo bom, Chicão? Boa tarde, Heraldo, Rogério, o pessoal aqui da bancada. Boa tarde ao amigo telespectador. É um prazer estar aqui, né, Heraldo? Depois de nós passarmos aí por tantas jornadas juntos aí no jornalismo, Cidade de Santos, Jornal A Tribuna, décadas e décadas de jornalismo, se encontrando e você apresentando o painel regional, que eu já vim aqui em outras oportunidades, mas não era você no comando. Agora você no comando, para mim, é um prazer também, como disse o Rogério, e com a nossa companheira aí que vai receber, né, o pessoal, o telespectador que vai mandar as perguntas. Esperamos que envie perguntas fáceis, né? Porque senão vai ficar difícil para a gente aqui. Mas é um prazer para mim. Tá? Você falou dos jornais Cidade de Santos, Jornal A Tribuna, que tivemos juntos em jornada, e também na rádio, né, Chicão? Sim, sim. Rádio Capital. Rádio você Capital, teve muito tempo lá. Rádio depois... Clube de Santos. E no Diário do Litoral, né? Nós agora estamos. Também, você também escreve sou... através do painel regional, o texto colunista lá. Então nós estamos aí juntos nessa jornada aí por uma estrada já bem longa. É isso aí. Manuel Rogério, tudo bom, Manuel Rogério? Tudo bem, o Heraldo. Uma boa tarde especial aos nossos telespectadores. Posso dizer que fico um pouco tímido diante de feras do jornalismo aqui. Você, Heraldo, Cidade de Santos, da Tribuna, já apresentou o jornal pela Record, hoje está aqui à frente do painel regional. E o nosso Chico Aloisi, que carinhosamente conhecido como Chicão, que é escritor, tem um livro já publicado, já está indo para o 2º livro. Tem outros também? E vários, tem uma série de livros, e está no cotidiano, atuando mais nos direitos do trabalhador, direitos previdenciários, na página do Diário do Litoral. Ele tem uma coleção de pocketbooks, livros de bolso. Chicão também enveredou por essa área. Década de 80. Na década de 80, olha só. E lá na ponta, como disse, a Jéssica, radiante e ornamentando essa bancada, como diz o nosso amigo, também comentarista aqui do painel regional, o Sidney Costa. Tudo bem, Heraldo? Boa tarde para você, boa tarde, Francisco, Rogério.
E para você estar aí de casa também, uma ótima tarde, através dos telefones 3223-1120 e 3223-7676. Como o Heraldo falou, você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, pergunta. A bancada do painel é bem democrática, viu? Através do Facebook também, facebook.com/painel regional TV. Participe com a gente, é muito importante. Muito bem, a gente já vai começando a nossa conversa desta tarde, pegando aqui carona na manchete do Diário do Litoral, da antecipação da primeira parcela do 13º. Quer dizer que a partir do dia 25, Chicão, os aposentados, os pensionistas já vão ter um dinheirinho a mais na sua conta, é isso? Começa o pagamento, só para orientar aí o telespectador, para quem ganha o salário mínimo, né? Quem ganha o piso nacional, então a partir do dia 25 recebe essa antecipação da metade do 13º e os demais passam a receber a partir do dia 1º de setembro, o calendário vai até o próximo dia 6. E se você que ganha acima do salário mínimo, quer saber qual vai ser o teu valor, é metade, né? Mas se tiver alguma dúvida, sempre a pessoa quer olhar, tem a curiosidade de saber quanto que é, então... Ansiedade mesmo, isso, né? Ansiedade de dívida, né? Acesse o site da Previdência Social e você vai conseguir, então, ter acesso ao teu benefício, ao valor do teu benefício. E esse benefício vai injetar um valor muito alto na economia do país, e aqui na região serão aproximadamente 180 milhões de reais que vai para a economia, então, a partir de setembro, assim que acabar o calendário, que, como eu disse, é no dia 6 de setembro. Agora, o aposentado deve prestar muito atenção, né? Nós conversamos com alguns aposentados também para fazer a reportagem para o Diário Litoral, e a maioria vai pagar dívidas, é lógico. E muitos já vão pagar dívidas de empréstimos consignados, ou então saldar o empréstimo consignado e refazer um outro, né, para prolongar ainda mais o prazo. Então precisa prestar atenção, porque em dezembro, com o desconto do imposto de renda, aquele que tem desconto do imposto de renda, o valor será menor. Então é bom sempre ficar precavido, se puder guardar alguma coisa, eu sei que é difícil, mas seria bom guardar para não chegar no final do ano e ter as dificuldades que quase todo ano acontece. Isso aí com o aposentado e com qualquer um, né? Porque a pessoa recebe o dinheiro antes, vai saldar os seus compromissos mesmo. Todo mundo hoje está endividado no país, então eu imagino que possa acontecer com o aposentado que já há muito tempo vem tendo essa defasagem nos seus benefícios. Quer dizer que então esse desconto do imposto de renda ele não vai ser agora, ele vai ser só em novembro, dezembro. Então, quem gastar antecipadamente, saiba que aqueles que pagam, porque alguns são isentos, aqueles que pagam, que recolhem o imposto de renda, vão ter esse desconto. Então, para não ficar tão contente. Deixa eu esclarecendo aqui, porque não chega no final do ano, o aposentado que ganha, né, que é tributado no imposto de renda, tem alguns que são isentos, ele acaba pensando que vai receber o mesmo, a metade que recebeu agora. Então faz uma previsão para isso, e daí vem um valor a menos, e pode ser até pouca coisa, mas para ele faz muita diferença, porque ele contava com isso, ou conta com isso, né? Então é bom se precaver. Se você tem imposto de renda, é aposentado e tem desconto no imposto de renda, vai ser descontado normalmente na segunda parcela. Muito bem. Manuel Rogério, 180 milhões, né, injetados aqui na região, mas como o Chico Aloy já disse, parte desse dinheiro vai para pagamento de dívidas. Então, quer dizer, aquilo que se esperava, um certo aquecimento, uma fervurazinha na economia, pode reverter aí só uma fumaça. Bom, a princípio, eu queria destacar só uma questão técnica em relação a essa questão do imposto de renda que o Chico Aloy lembrou bem. Isso é muito importante, porque como é uma antecipação, não é um pagamento, só está antecipando. Então, no momento que for realmente realizar o pagamento, é como se fosse um adiantamento, aquele chamado vale, popularmente conhecido como vale. No momento que for efetivar o pagamento do 13º, aí sim vai vir a retenção do IR. No caso, aqueles, já vou tentar abranger mais um pouco, aqueles que receberam, que não são aposentados, que receberam a antecipação do 13º agora na metade do ano, também quando chegar ao final do ano, eles vão ter esse desconto. Aí só que não é só o imposto de renda, vão ter também do IR e alguma contribuição lá que ele tenha
que ele seja devida, mediante sindical, ou mediante algum acordo, o próprio INSS. Agora, isso é muito importante para a nossa economia, porque o aposentado hoje, que é o famigerado vilão, porque hoje o governo enxerga o aposentado como o vilão da Previdência Social no Brasil. E a culpa, toda a falta de dinheiro é culpa do aposentado. E é ele que vai ser o ator desse aquecimento na economia. Ainda que tenha pagamentos de empréstimo compulsório, uma coisa muito bem lembrada por vocês que têm esse senso jornalístico e conseguem identificar isso, mas vai aquecer, porque ainda que a pessoa renove outros empréstimos, será mais dinheiro que vai entrar na economia da cidade. Uma cidade que eu posso dizer que basicamente está quebrada, está sem circulação de riqueza. Você anda pelo centro da cidade, você vê o centro, as moscas, você anda pelos centros de compras, shopping center, você não vê aquela movimentação de vendas de mercadoria, ou seja... Aliás, o próprio comércio, Maria Rogério, ele fez essa análise que foi o pior período de Dia dos Pais dos últimos 15 anos, né? As vendas relacionadas aí ao período do Dia dos Pais aí nesse último domingo, né? Exatamente. Vocês vejam que toda a economia vai empobrecendo, e isso é um círculo vicioso. O dinheiro deixa de circular na cidade, e ainda que ele se concentre na mão de algumas determinadas pessoas, algumas pessoas que conseguem fazer uma economia maior, ou algumas pessoas que têm uma reserva por outros anos de trabalho, esse dinheiro isoladamente na mão de determinadas pessoas, ele não circula, então ele empobrece até essas pessoas que estão com esse dinheiro em reserva. Ou seja, uma cidade pobre, ela tem os seus municípios pobres também. O próprio município em si, ele diminui a arrecadação. E a gente vê essa dificuldade que estão enfrentando os municípios, o governo do estado e o governo federal. Agora, Francisco, a gente sabe também que o aposentado hoje, ele acaba sendo o esteio de toda a família. Muitas vezes o homem lá está desempregado, o filho também perdeu o emprego, então as famílias acabam se socorrendo sempre no aposentado. Sim, Daí essa sequência, né, de empréstimos consignados, e muitas vezes é a família, né, que impõe, os gastos com a família que impõe esse tipo de endividamento. Sim, é verdade. Outro dia eu conversei com uma aposentada, uma senhorinha, que ela é o esteio realmente da família, porque o filho está desempregado, a nora está desempregada, moram juntos, e ela foi fazer um empréstimo consignado para o seu neto ou sua neta, não lembro bem agora se foi neto ou neta, para pagar o custeio da faculdade, porque teve esse tal de FIES, que é o empréstimo estudantil. Num ano, ela foi contemplada por isso, então pagava a faculdade, complementava, e de repente esse empréstimo foi cortado. Quer dizer, isso aí aconteceu, não foi só isso, para várias... de 2014 para 2015. Então, logo após a eleição. Outro estelionato aí da presidente Dilma Rousseff. E houve essa dificuldade, então a neta ficou, neto, agora não lembro bem, ficou numa situação difícil, porque teria que pagar no ano seguinte, já era nesse ano, que foi no ano anterior, né, que ela fez isso aí, aconteceu, teria que pagar exatamente o FIES, a mensalidade do FIES, e teria que continuar pagando a faculdade integral, porque ficou sem esse benefício. E ela então foi fazer um empréstimo para auxiliar esse parente dela, quer dizer, uma situação, e muitos, né, aqui ainda é assim. E essa foi por isso aí, por bem de uma pessoa. E quando existem, em muitas comunidades, o cara que é viciado, entendeu? O cara que é malandro, que é bandido, e que pressiona um coitado de um idoso, um ancião, a fazer o empréstimo, obriga, assina e tal. Daí fica uma situação difícil, porque esse idoso, além de estar custeando todas as despesas da família, acaba tendo essa outra despesa em pagar um empréstimo que já vem descontado, é compulsório em seu benefício. Então a gente pede, sempre esclarece, que o idoso não faça isso, entendeu? Não, mesmo que sofra coação,
faça denúncia, chama algum outro familiar para dizer o que está acontecendo, para não acontecer isso não. Porque teve um aí que fez um empréstimo, depois passou algum tempo, obrigaram ele a fazer um novo empréstimo, entendeu? E ficou, quer dizer, daí tem que fazer uma negociação da dívida antiga, somar com uma nova e vai um corte maior no benefício. Então não faça isso. A gente sabe que a maioria dos aposentados, acho que é 1/3 aqui na região, todos fazem o custeio das suas famílias através do dinheiro da Previdência Social. Ainda mais agora, com esse desemprego. Ontem saiu o índice do DIEESE, 11,3% é a taxa de desemprego, o que representa 11.600.000 trabalhadores estão sem emprego e procurando emprego e não encontrando. Nós não estamos falando aqui daqueles outros que não procuram emprego, né, que estão mesmo afastados, e daquela famosa categoria que a gente chama jornalisticamente o nem. Nem procura emprego e nem estuda. Tem um estudante que não trabalha, tudo bem, aí porque está estudando, mas tem essa categoria. Então, se somar tudo isso aí, dá mais de 30 milhões no país. Esses 11 milhões, Chicão, 600 mil, é Brasil? Brasil, 600 mil. No mundo, segundo a última pesquisa da OIT, seriam 208 milhões. E ainda, segundo a pesquisa da OIT, que é recente, o Brasil, neste ano até 2017, vai representar, em todos os desempregados do mundo, entre 5 desempregados no mundo, 1 será brasileiro. Quer dizer, uma estatística muito alta. E pelo andar da carruagem, como está a economia, se não voltar para os trilhos logo, vai ser complicado. E ainda mais, dentro desse adendo aí, o trabalhador que está desempregado, que corre para buscar o seguro-desemprego, tem uma série de restrições, porque o governo mudou no ano passado isso aí, então não é mais aquele cálculo, tem que trabalhar muito mais para conseguir o benefício. Ele não está conseguindo. Entra-se com um recurso lá no Ministério do Trabalho e, pasmem senhores, 120 dias para dar uma resposta desse recurso. Quer dizer, ele fica sem ter como conseguir um emprego, porque não existe mercado de trabalho, fica sem ter como sustentar sua família e tem que aguardar 120 dias para ver se o recurso dele vai ser acatado ou não, se ele tem o tempo necessário para buscar esse benefício. É um absurdo. Eu acho que tem que haver consenso, acho que os nossos governantes, você tem que se reunir e sentar, ver melhor essa situação. E os sindicatos, as centrais sindicais, os sindicatos que eu acho que representam os trabalhadores, devem provocar isso do governo, ver como é que está a situação. E não basta ir longe não, basta ir num posto aí do trabalhador, num posto da DRT, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, para ver como é que está essa situação. Eu acho que o caminho eles têm para ver esse consenso. Vamos ver se eles vão ter essa iniciativa, né, ou essa vontade política. Muito bem. Mano Rogério, há a questão também das fraudes, né, de quadrilhas que se aproveitam dos idosos aí para fraudar, né, esses empréstimos, se utilizam das contas dos aposentados, enfim. Então há que se ter um cuidado realmente bastante especial nessa área, né? Olha, em relação à questão das fraudes, eu queria dividir, até falar disso, em duas premissas. A fraude oficial e a fraude oficiosa. Mas antes eu queria só estender o aconselhamento social que o Chicão deu a todos os aposentados, a todos os trabalhadores também. Essa questão de tomar empréstimo para suprir as despesas mensais de uma família, ela acaba majorando o orçamento familiar e depois a família tem muita dificuldade para alcançar aquele resultado médio que ela não se estenda mais no vermelho no seu banco. Mas enfim, voltando à fraude, eu me recordo, isso não é de agora, penso que uns 3 anos atrás, eu mais o Banha, que já participou dessa bancada aqui, nós ingressamos no Ministério Público contra os empréstimos, tanto dos aposentados, esses empréstimos consignados, tanto dos aposentados como dos trabalhadores. Os empréstimos consignados por quê? Porque havia uma divulgação que você pegasse uma pessoa de pouco conhecimento, fora do conhecimento mediano, essa pessoa não conseguia identificar o quanto que aquele empréstimo ia
majorar o seu orçamento. E a maioria das pessoas acabaram ficando endividadas sem conseguir sair do vermelho e regular novamente as suas contas no estado anterior. E aquele empréstimo oficioso é esse que você fala, aquele cidadão que fica na porta do banco, conversa com um aposentado, conversa com um trabalhador humilde, conta uma história, o trabalhador humilde vai lá, faz o empréstimo no nome dele, às vezes ele até antecipa um valorzinho a mais, depois fala, depois eu vou te pagar essas parcelinhas, depois não paga e fica tudo sem pagamento, e é o nome dessa pessoa que consignou lá, que firmou o seu nome no contrato, é ele que vai ser o responsável, e esse indivíduo que aplicou o golpe, você não vai achar mais. Nunca mais. Aí nem a justiça acha. Muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já retorna daqui a pouquinho para a continuidade desse debate sobre previdência, trabalho e emprego. Olá, já de retorno aqui para o segundo bloco do Painel Regional e a gente continua aqui com o Chico Alois e o Manuel Rogério. Vamos falar agora um pouquinho sobre a previdência. Francisco, o que de fato tem de proposta para alteração na legislação previdenciária? Essa questão apenas da idade mínima que o governo pretende, de 65 anos, e quem já está no sistema, que já tem aquele tempo de contribuição, que somado à idade já permite, pelas regras atuais, se aposentar, esses vão ter perdas. Para esses seria importante que já apressassem a aposentadoria. Enfim, há muitas dúvidas na cabeça dos trabalhadores e de quem também já está no sistema. Sim, é verdade, a situação está bem complicada. Tem um projeto aí que vai ser votado no Congresso, tá? Vai ser enviado, mas não está sendo votado neste ano por causa da eleição. E por trás disso aí, se não der para explicar agora, no outro bloco a gente vai tentar explicar ao telespectador o que está acontecendo. O que nós temos de certo é que existe uma medida provisória que está convocando o pessoal aí de auxílio doença, há mais de 2 anos sem perícia, e o aposentado por invalidez, estão sendo convocados. E nessa medida provisória já houve uma alteração que pouca gente percebeu. A carência daquele que não contribui, que está por auxílio-doença, quando volta, se ele contribuísse por mais 4 meses, que era 1/3 do prazo de 12 meses, 1 ano, ele ganhava o direito de novo, ganhava a sua condição de segurado da Previdência Social. Então já houve uma alteração, isso passou de 4 meses para 1 ano. Entendeu? Então agora ele tem que ficar 1 ano contribuindo para depois readquirir o direito a qualquer benefício da Previdência. Se acidentar no meio do caminho, se ficar doente, aí vai ser um problema totalmente social. E pouca gente percebeu isso aí, pouca gente comentou isso aí. Então agora em relação ao projeto, e como você falou... Mas só para ficar claro então se o trabalhador tiver 3, 4 meses, pelas regras atuais, de contribuição, ele não tem o direito ao auxílio-doença? Não, ele tem direito a partir de 1 ano. Certo? É um período de carência. Um período de carência. Mas ele voltou, ele está no trabalho, não está trabalhando, aliás, está desempregado, ele voltou, não está contribuindo. Ele teria que contribuir 4 meses pela legislação atual, essa medida provisória. 4 meses e readquirir o direito a ter um novo auxílio, é um segurado da Previdência, se morre, gera pensão, esse negócio todo. Atualmente não. Com a medida provisória não são mais 4 meses. Esse período é de 1 ano. Entendeu? Voltou a ser de 1 ano a carência. Ele tem carência de 1 ano quando começa a contribuir para ter os direitos. Né? Então parava de contribuir aqui por um auxílio, doença, alguma coisa. Nesse período ele podia pleitear qualquer direito, tinha esse benefício concedido. Hoje não, ele tem que contribuir por mais 1 ano. Quer dizer, vai pegar muito contribuinte individual, muito facultativo. Então o governo faz aquelas propagandas para chamar o contribuinte individual, para chamar o trabalhador facultativo, o empreendedor individual, e daí de repente muda, através de uma medida provisória, vem isso daí em cima do lombo do trabalhador, porque isso aí foi um chicote em cima desses trabalhadores. Passou, agora vamos ver se dentro desse projeto se derrubam isso daí. Porque uma medida provisória vai ter que ser votada pelo Congresso. Vai ter que ser votada, vamos ver se derruba, mas pelo andar da carruagem não vai complicar mais ainda a situação. Porque o que vem por trás aí nesse projeto é
eles querem passar a aposentadoria para 65 anos para o homem, seria para o homem e para a mulher. Hoje já existe uma sinalização que a mulher se aposentaria com 63 anos, 2 anos a menos. Hoje, como é? Ela pode se aposentar 5 anos antes que o homem. A mulher, para se aposentar por tempo de contribuição, 30 anos, independente de idade, 30 anos de contribuição, ela se aposenta, ainda que tenha um fator previdenciário, essas outras coisas, que é outra questão. E o homem com 35 anos. E existe também a aposentadoria por idade, que também vai ser mudada dentro desse projeto, em que a mulher se aposenta com 60 anos de idade, desde que tenha pelo menos 15 anos de contribuição, e o homem também com 15 anos de contribuição, mas 65 anos de idade. Isso aí vai passar, vai modificar. O governo quer elevar de 15 anos essa contribuição para 20 anos. Quer dizer, vai atingir um monte de gente idoso que não tem assim um emprego como subsistir, vive de bico, e passa a contribuir então para recolher esses 15 anos através do carnezinho para obter esse benefício. Vai ter que recolher 5 anos mais. E para o trabalhador, você perguntou o que vai mudar para o trabalhador? O trabalhador não vai mudar muito. Quem falta 5 anos para se aposentar, esse, pelo projeto, pelo esboço do projeto, vai estar garantido. A partir daí, não se garante nada. Vai ter uma fase de transição, como já ocorreram em outras ocasiões aí, e a última foi no governo Fernando Henrique Cardoso, que teve aquela mudança famosa e quase, né? Eles não derrubaram na época o fator previdenciário, ele ganhou por 1 voto naquela ocasião. Então houve aquela mudança de fazer um pedágio, uma aposentadoria proporcional, você chegasse aos 30 anos, tem que ter aquele pedágio, então trabalhava mais 4 meses, 1 ano. Então, vai ser mais ou menos através desse sistema. Agora, em termos de aposentadoria, em termos de pensão, a pensão eles querem cortar a pensão, hoje vai ser de apenas 50%, segundo o esboço do projeto do governo. Agora, o mais interessante nisso é que hoje, por exemplo, você se aposenta, sai, tudo bem, se você ganha um salário mínimo, é um salário mínimo, certo? Vamos tirar, não vai ser mais o salário mínimo, vai ser desvinculado. Então, só para o telespectador não fazer confusão, pensar, não, eu ganhava 5, hoje eu ganho 2, não é nada disso. Quem ganha o salário mínimo, ele vai ser desvinculado, vai ter um piso abaixo do salário mínimo para essas aposentadorias, porque o salário mínimo tem um projeto aí de valorização até 2023. Isso é decreto já, está valendo. Quer dizer, ninguém vai alterar isso aí. Então o governo quer pagar menos para economizar em cima dessas aposentadorias. Afinal, nós temos aí 2/3 das aposentadorias no país são pagas com um salário mínimo. Né? São 26 milhões e meio de trabalhadores que ganham apenas o piso nacional. E acima desse piso, muita gente que ganha próximo, a cada ano está caindo no piso. Então eu não sei, o trabalhador, o aposentado, melhor dizendo, que se precavenha, pressione a sua entidade, você tem que exercer pressão para que nessa votação lá no Congresso Nacional isso não passe. Porque, na verdade, se o governo está jogando para após a eleição, por quê? Tem essa desvinculação do salário mínimo, tem esse problema dos 15 anos que vai passar para 20 e muitas outras questões aí que, infelizmente, não vão contemplar o aposentado. Quer dizer, aquela regra 85, 95... Sim, a regra 85, 95 vai terminar. Ela não vai prosseguir. E é uma regra boa, porque ela prevê a cada 2 anos uma modificação, né? Passa 85, 95, 87, 97. Mas a intenção do governo é acabar com essa regra. O fator previdenciário, sim, acabaria também normalmente, porque o fator previdenciário tem um negócio interessante, todo mundo critica e tal, mas ele é favorável para aquele aposentado que tem mais de 60 anos. Se ele quiser ir lá, tanto é que ele faz a opção. Eu não quero 85, 95... Quanto dá? Dá tanto. Quanto dá pelo fator previdenciário? Porque o fator previdenciário dele é positivo. Né? Passou dos 60 anos, dependendo do tempo de serviço, 35, 40 anos, vamos fazer uma soma de 40 anos, o pleiteante aposentadoria com 60 de idade. 60 com 40 são 100. Tá? Está acima dos 95, né, que seria o homem, estou falando na condição aqui do homem, e então ele tem um fator previdenciário maior, de 1,2, 1,8. Então a aposentadoria dele vai ser aquele salário, mais aí 20% em cima, 1,2, que é favorável. Ô Chicão, mas essa questão da aposentadoria, a gente tem que sair um pouco do que é uma utopia e falar a realidade do que está acontecendo.
o cenário é sombrio. Sim. É muito sombrio. Eu que transito no Congresso Nacional, tenho ouvido que é uma tendência forte de mudar esses parâmetros da aposentadoria. Por quê? O sistema de aposentadoria no Brasil é um sistema de repartição, que é diferente de outros lugares, em que a pessoa que contribui, o quanto ela vai querer, como se fosse o que temos hoje, a nossa aposentadoria privada, que o banco faz. Quem tem condições de fazer, que vai lá no banco e negocia, faz uma projeção de quanto ele quer ganhar e quando ele vai querer se aposentar. Lá fora se utiliza muito isso. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso é normal. Por isso que aqueles que não optaram por isso nos Estados Unidos, você vê comumente pessoas muito idosas trabalhando nos parques, nos restaurantes, né, em lanchonetes. Aqui são raras as exceções de idosos que trabalham. A maioria já alcançaram sua aposentadoria. Porque o Brasil tem um sistema de repartição. Recolhe-se tudo e reparte para todos que estão aposentados. Se faltar dinheiro, o Tesouro Nacional coloca. O problema é que o Tesouro Nacional não tem mais esse dinheiro para colocar. E aí, ele quer tirar da onde? Ele quer estender o tempo de trabalho, diminuir essa questão dessa possibilidade das pessoas se aposentarem. Então, você vai ter menos pessoas aposentadas e mais pessoas trabalhando. Então você vai ter uma enxurrada de dinheiro entrando, porque cada pessoa que trabalha, o pagamento é compulsório. Você não escolhe se você quer pagar ou não, você tem que pagar. Já vem retido no teu lerite. Você não recebe aquele valor, já vai retido para a Previdência. E depois faz a repartição. Se tiver menos aposentado, então o governo não vai precisar colocar dinheiro e ainda vai sobrar. O problema é que quando sobra, esse dinheiro não fica guardado para a Previdência. Esse dinheiro é utilizado em outras coisas. Aí que começa a desregular. Foi assim que começou a desregular todo o nosso sistema previdenciário. E ainda a questão do que as pessoas hoje vivem mais. Se vivem mais, então vão ser beneficiários da aposentadoria por mais tempo. Então a pessoa que aposentava com 70 e morria aos 75, ela só ia receber 5 anos. Ela vai até 85, ela vai receber mais 10 anos. E assim por diante. Mas é ainda uma grande polêmica e uma grande dúvida. Se o sistema previdenciário, ele se suporta mesmo, se ele é superavitário, ou se ele é deficitário, como alegam os que pretendem alterar e dificultar cada vez mais as aposentadorias. O que se tem de verdade, de realidade, é que o Caixa da Previdência socorre outros setores do governo e principalmente aqueles que não contribuem para o sistema previdenciário. Sim, é verdade. Mas o sistema previdenciário, em estudos, que tem, tirando-se, logicamente, do sistema do trabalhador rural e do amparo ao idoso, que é a LOAS, é a Lei Orgânica de Amparo ao Idoso. E deficiente. Do deficiente, pessoa idosa que não tem como se sustentar, nunca contribuiu e recebe um salário mínimo. Esse é o primeiro que vai ser afetado já nessa reforma. Isso aí já está já consenso. Esse daí não vai ganhar mais o piso nacional. Vai ser uma porcentagem bem menor que o piso para manter esses benefícios aí por essa lei. E em relação ao trabalhador rural, eu acho que aí teria que ser o Tesouro Nacional ou algum sistema do governo teria que bancar isso aí. Porque o rural, você vê, mensalmente, quando vem o índice estatístico do INSS, de contribuição, você vê que o trabalhador rural recolheu um valor muito pequeno diante daquilo que se gasta com aposentadoria. Mas é lógico que tem que se manter o homem no campo, sou totalmente desfavorável. Mas eu acho que o governo que tem que ver isso aí, tem que rever esse conceito, deixar o trabalhador no campo, mas com uma contribuição que seja um pouco maior, não apenas através de indícios de prova. Vou lá e provo, por exemplo, que sou trabalhador rural, exerço, alguém prova lá através de nota, não importa. Você chegou nos 65 anos, 60 mulheres, 65 homens. O rural é diferente. 55 anos a mulher e 60 o homem, para a aposentadoria. Então ele se aposenta tendo ou não contribuição, ou mínima contribuição,
ele passa a ganhar para o resto da vida esse salário mínimo. Vai haver também essa desvinculação. Mas só que aí existe um problema, né? Como é que vai passar esse benefício aí ganhando a menos que o piso nacional? Hoje é totalmente proibido. Então o governo pretende fazer o quê? Mas os que estão no sistema, você acredita que eles correm o risco de serem afetados também? Sim, sim. Todos, pelo governo, vai afetar Eles todos. colocam um índice lá de depreciação. Não todos. Os pais não fizeram isso com o fator previdenciário? Não vai ser... Não foi diminuindo? Não vai ser que entra agora no sistema, não. Isso aí vai tira afetar todos. Agora, outra pergunta que você fez, não dá tempo aqui, apenas para esclarecer. O trabalhador aposentado, que hoje tem direito à aposentadoria, ou pelo fator previdenciário, que tenha 30 anos de contribuição, ou 35, não importa a idade, está garantido. Se ele tem no fator previdenciário hoje também 85, 95, ou seja, lá quanto for dentro do fator previdenciário, também está garantido. Não precisa correr, isso é bom o telespectador ficar sabendo, não precisa correr num posto do INSS, precisa sim, se você tem alguma dúvida em juntar algum documento, agende um horário através do telefone 135 da Previdência Social, a ligação é gratuita, vá lá, junta essa documentação para que essa contagem de tempo seja feita e você tenha essa certidão na mão para estar garantido. Porque essa lei mudando, e ela vai mudar apenas no ano que vem, porque esse ano vai ser enviado para o Congresso e a votação só vai acontecer a partir do encerramento no ano que vem. Então, até lá, você tem tempo de correr com essa documentação. Você estará com o seu direito adquirido, não precisa ficar preocupado com isso, não. E pode ficar tranquilo, telespectador, porque quem vos fala é um jornalista credenciado que comparece no Congresso Nacional e está sabendo de tudo isso que está tramitando. É importante, Chicão, que você venha mais vezes no programa para estar colocando isso para o telespectador, para ficar todo mundo atento. Se tiver alguma coisa de emergência, aí corre. Enquanto não tem, não corre. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e a gente retorna daqui a pouquinho para o terceiro e último bloco do painel regional, hoje com Francisco Aloys falando muito de Previdência e Trabalho e Manuel Rogério também comentando junto conosco. Muito bem, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco do painel regional, hoje com Francisco Aloys e Manuel Rogério comentando as questões relativas à Previdência Social e também mudanças na lei trabalhista que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas já tem um telespectador conosco, é isso, Jéssica? Já sim. O Renato está perguntando para o Manuel Rogério. Os advogados estão de olho na manobra do governo de acabar com o INSS e os aposentados? Bom, Renato, a OAB tem se posicionado sobre todas as questões nacional, mas o resultado prático disso fica longe da nossa expectativa, porque no final o que vai mandar vai ser o voto dos parlamentares. E os votos dos parlamentares, ele se dá com as articulações políticas. Acho que uma coisa muito importante é que todos, aproveitando esse cenário que nós vamos enfrentar uma eleição agora em todos os municípios do Brasil, é que as pessoas compareçam, pratique o seu dever dentro da democracia, vote, não se abstenha de votar, vote lá, faça seu voto, escolha seu candidato, porque o calor do poder da população é que vai dizer se o Congresso está indo no caminho certo ou errado. Se as pessoas estão comparecendo para votar, tenho certeza que esses parlamentares que vão enfrentar questões de mudança na Previdência e nos direitos trabalhistas, eles vão também enfrentar as próximas eleições que vão ser de deputados, e governadores e presidente da República. Então, as pessoas têm que mostrar que vote. Certo ou errado, mas vote. Muito bem. Chico Aloys, já se especula muito a supressão de direitos trabalhistas, fim do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, aquele adicional de terço de férias, ampliação da jornada de trabalho, fim do 13º. Qual que é a posição real e como é que as centrais já estão se articulando para garantir, pelo menos, que o trabalhador não sofra tanto, né, e tenha esses direitos aí surrupiados, vamos dizer assim? As centrais sindicais, elas estão se movimentando, prometem fazer bastante barulho. Anteontem teve já uma manifestação Força Sindical, né? Na Força 6, são 6 centrais que fizeram essa manifestação lá, e já falaram que vão convocar uma greve geral. O único que não aderiu nisso daí, né, foi a Central Única. Houve uma divergência. A Central Única dos Trabalhadores não aderiu a esse sistema. Primeiro que ela não quer lutar
contra o governo interino Temer, porque não reconhece, né? Governo vítima de golpe, segundo eles. Sim, então não existe... reconhece, mas vai deixar então que se promovam, né? Então, existem essas preço caro, divergências. Né? Então, uma vai, a outra acho que não deve ir. Então, a situação aí está dividida nesse sistema. Mas que existe, o projeto vem, é terrível para a classe trabalhadora. Ontem nós estivemos lá no Tribunal do Trabalho até debatendo isso aí com o novo presidente, Dr. Wilson Fernandes, que assume agora em outubro a presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Estivemos debatendo bem esse assunto aí. Por que o trabalhador vai ter essa perda de direitos se existem os sindicatos, as centrais sindicais para não combater? Olha, é que o brasileiro sempre, né, ele não é passivo, né, ele não é acomodado nem passivo. É uma pessoa que não quer que se impor a qualquer sistema, não quer agir com violência, truculência, porque lá na França, né, agora recentemente teve isso aí, cada mexida que dá para o país, quebra-quebra, aquele confronto todo. Mas aqui no país eu acho que não precisa isso aí. Nós temos as centrais sindicais bem capacitadas, os sindicatos, as federações, que podem negociar. Todas têm assento no governo federal, todas elas têm assento no governo federal em tudo quanto é organismo. Eu acho que eles têm que reunir, haver aquele bom senso ou consenso, como eu falei aqui no início da programação, para que isso não aconteça. Agora, pelo projeto, o 13º, se não acabar, vai ser parcelado, tá? E até a prestação aí do carnezinho aí, famoso carnezinho do baú da felicidade. Então, eu acho que o trabalhador em si tem que ficar apreensivo, tem que ficar muito preocupado, tem que cobrar de seu sindicato, tem que cobrar de seu representante, porque hoje os sindicatos também, além disso, estão sendo enfraquecidos e serão mais enfraquecidos ainda porque o governo pretende enfraquecer, não ter mais essa relação de negociação entre trabalhador, sindicato, entendeu, e empresa. Quer dizer, vai ficar a coisa meio ali solta, né? Aquele muro que existia entre patrão e empregado, que foi derrubado em negociações, volta a ser erguido. E isso é muito ruim, é muito mal para nós todos que somos trabalhadores. Então o trabalhador tem que ficar atento que vão cortar hora extra, vão cortar adicional noturno. O trabalhador, mesmo que a empresa tenha necessidade, não vai poder fazer a hora extra, entendeu? Não vai poder trabalhar em sua jornada de trabalho noturna e, enfim, eu acho que os direitos têm que ser, pelo menos, minimamente preservados. Existe uma consolidação das leis do trabalho antiga, superada, mas que ainda é a tábua de salvação do trabalhador. É nela que o trabalhador se socorre para ver seus direitos, que lá tem muitos direitos desses contemplados. Foram modificados através do tempo, mas agora querem acabar também com a CLT. Agora, Chico, pelas tuas informações privilegiadas, as tuas fontes, além do 13º salário, que pontos que eles querem mexer efetivamente na lei trabalhista, em desfavor do trabalhador? Eles querem acabar primeiro com a negociação entre sindicatos. Enfraquecer de vez os sindicatos. E hoje, como se percebe, os sindicatos já estão muito enfraquecidos. Porque o sindicato não estando lá para negociar, não estando lá para cobrar, fiscalizar, acaba a coisa... Quer dizer, acordos e convenções coletivas de trabalho deixam de ter a validade, a força de lei. E isso é muito mal, porque a Justiça do Trabalho hoje já está enfraquecida. Houve um corte de orçamento aí neste ano, que atingiu 50% no Tribunal do Trabalho aqui de São Paulo, e que praticamente inviabilizou. Você acompanhou quando a presidenta doutora Silva Devonaldo esteve aqui na Câmara de Santos para debater esse assunto. Ela falou, vamos fechar as portas a partir de agosto. Só não fechou porque, graças àquela mobilização, e Santos saiu na frente, Santos foi pioneira nisso aí, a cidade mostrou que está do lado do trabalhador, já demonstrou em muitas outras ocasiões, e mais uma vez reforçou isso aí, porque com isso houve essa mobilização, nós, a imprensa, divulgamos, debatemos aqui também no painel regional naquela oportunidade, e o assunto, porque o Diário Litoral é lido lá em Brasília, é clipe de leitura, porque é escrito aqui, em termos de Previdência e Trabalho, eles leem lá. O que sai no painel regional em debate de Previdência e Trabalho, eles leem lá também, que é cortado isso aí e enviado lá para que o ministro ou alguém lá leia e encaminhe para o ministro. Então, por causa disso que conseguiu agora uma verba, não foi muita, estão preocupados já, dá para tocar esse ano, a lei... Mas ainda há o risco da extinção dessa justiça? Sim, é o que querem, o que muita gente quer é a extinção dessa
justiça especializada, porque ela é que se ponha, porque o mau patrão, existem bons patrões, mas o mau patrão que não paga seus direitos, ele deixa o trabalhador para a Justiça do Trabalho. Não são todos que vão, porque muitos nem quer saber, não, tem pouca coisa, eu não vou. Mas tem aqueles que vão para a Justiça do Trabalho, a maioria, ainda bem que essa maioria vai para a Justiça do Trabalho, e o que acontece? É dada a procedência do pedido, quer dizer, o mau patrão, não estava pagando direito, e isto ele acaba achando que é a Justiça do Trabalho que está inviabilizando o país todo, as empresas com isso aí. Não é, na verdade, a economia que não está aquecida e o bom senso que falta nessas negociações, conforme nós já informamos. Bom, Rogério, estamos aí sob a égide de um governo interino que pode se tornar aí efetivo. E é um governo, né, capitaneado lá pelo Michel Temer, que é do PMDB. O PMDB vai ser o algoz do trabalhador? Não vai ser o algoz do trabalhador. Eu já vou entrar nessa questão, mas o Chicão lembrou bem da visita que teve ontem no Tribunal Regional do Trabalho. Eu acompanhei essa visita, queria agradecer a doutora Silvia, que é a presidente do tribunal, o doutor Wilson, que é o vice-presidente e que assumirá a partir de outubro a presidência do Tribunal Regional do Trabalho. Nós, representando as empresas do Porto, fomos convidar o Tribunal Regional, ou seja, todos os desembargadores, para uma visita no Porto de Santos, que assim o desembargador ele consegue identificar os fatos, né? Consegue ter uma experiência fática do que acontece no Porto, porque é o nosso Tribunal Regional do Trabalho que julga todas as questões aqui do Porto de Santos. E nós fomos muito bem recebidos, conversamos inclusive sobre as questões políticas, toda essa celeuma em relação aos direitos trabalhistas, essa história de que vão tirar direitos trabalhistas. A questão da Previdência é uma coisa lógica, que não tem para onde fugir. O que a gente tem que encontrar é uma solução matemática. A questão dos direitos trabalhistas já é outra coisa. O tribunal, a doutora Silvia, inclusive, falou da dificuldade que foi esse ano do tribunal, que teve problemas de orçamento, que não tinha dinheiro nem para o cafezinho. Isso foi uma dificuldade, porque um tribunal ele tem todo um custo, tem água, tem todo um prédio. Você vê que um prédio normal, onde as pessoas moram, tem condomínio, tem aquelas despesas ordinárias. Imagine um tribunal, papel, luz, água, enfim, essa infinidade de despesa que precisa de dinheiro. E não tinha dinheiro para isso. E começou a se cogitar que a Justiça do Trabalho iria acabar. Olha, a Justiça do Trabalho não vai acabar. O Tribunal Regional do Trabalho, como o Tribunal Superior do Trabalho, vai se envolver nessas questões políticas para fortalecer a Justiça do Trabalho. E o PMDB, você citou, o vice-presidente da República, Michel Temer, não quer acabar com direito trabalhista nenhum. O que ele quer é encontrar uma solução econômica para o país, e sem prejudicar o trabalhador, mas também sem prejudicar aquele que dá emprego para o trabalhador. É uma balança, ela tem que ser equilibrada. Você não pode fazer o mau uso, porque hoje o que acontece é o mau uso da Justiça do Trabalho. E eu vou fazer aqui a meia-culpa como advogado. Muitos advogados fazem mau uso da Justiça do Trabalho. Por exemplo, e alguns juízes dão uma certificação para esse mau uso. Por exemplo, uma condenação de uma pessoa que diz que trabalhou 24 horas por dia durante 5 anos. Como que uma pessoa pode trabalhar 24 horas por dia durante 5 anos? Isso não existe. Isso afronta o Código de Processo Civil, que fala que fatos notórios não precisam ser provados. E é claro que é notório que uma pessoa não consegue trabalhar 25 horas por dia em um dia, nem 2 dias, quanto mais durante 5 anos. Então o que está acontecendo é o mau uso da Justiça do Trabalho. Isso revoltou muito o setor empresarial, e o setor empresarial começou a fazer aquela força no Congresso. Isso não tem nada a ver com o Michel Temer, não tem nada a ver com o PMDB. Isso é o Congresso que está ouvindo o empresariado, que o empresariado está no sufoco e está falando, olha, desse jeito eu não consigo. Uma empresa que tem condenações trabalhistas, tudo acima de 1 milhão, isso é utopia. Mas teve a chancela
da Justiça do Trabalho. Então, o que eu estou falando é o mau uso. É o mau uso da Justiça do Trabalho. Então, nós temos que rever os nossos conceitos, a gente tem que equilibrar a situação, não tem que tirar direito trabalhista. O brasileiro sempre viveu do 13º e o Brasil já teve momentos muito bons e nunca foi o 13º que deu prejuízo, férias, sempre teve. Todos esses direitos trabalhistas sempre teve. Não é tirando agora que vai solucionar o problema econômico do Brasil. Pelo contrário, vai piorar. É verdade. Então, não é isso que quer o PMDB. Mas precisa ter uma conscientização dos advogados e dos juízes para que a Justiça do Trabalho não seja utilizada por malfeitores. É mesmo porque... Só uma participação a mais de trabalhadores, Chicão? Só um minutinho. A Ana Paula, ela está perguntando para o Chicão. Considerando as perspectivas de alterações legislativas na Justiça do Trabalho, na sua visão, qual seria o impacto dessas alterações na relação capital e trabalho no setor portuário? Caramba, Capital-trabalho, muito inteligente a pergunta. Acho que eu jogaria essa resposta para o doutor Rogério, viu, grande, né? que vive lá. Isso aí daria um debate, porque, olha, a legislação trabalhista portuária é muito complexa, porque temos os trabalhadores avulsos, temos os marítimos, temos os práticos, quer dizer, envolve uma série de outras categorias, nem todas com vínculo de emprego, porque até pouco tempo todos eram, estivadores eram avulsos, hoje existem avulsos e vinculados, quer dizer, representados sempre por um sindicato que é de avulsos, quer dizer, a legislação está meio confusa, não sei se vocês perceberam isso aí. Um sindicato que representa o avulso também vai representar o vinculado, quer dizer, é uma situação que tem que mudar. Mas isso é vespeiro para mexer, né? Não, é um vespeiro. Como eu falei ontem, quando cheguei a mencionar isso aí, ó, vocês vão mexer num vespeiro e alguém falou, mas alguém vai ter que mexer nisso aí. Mais um para encerrar? Sim. Jéssica. O seu João está perguntando. Ouvi falar que será tirado o 13º salário. A minha pergunta é, se é verdade ou apenas um boato? E se for verdade, o que os convidados da bancada acham sobre isso? Deixa eu mencionar que está havendo, acho que, um terrorismo intelectual, né, por parte do governo. Fala também que vai cortar, depois vai parcelar, acaba sendo terror, porque vai preparando o trabalhador, vai ter um corte e daí é parcelado. Como está havendo também o terrorismo em relação a esse auxílio doença, que o pessoal vai ser cortado, não, porque quem conseguiu pela justiça, na verdade, ele pode manter esse benefício, porque vai passar uma polícia e vai dizer que ele não está incapacitado. E se houve uma tutela antecipada da justiça no novo julgamento final? Acho que ele tem que finalizar eu garanto que isso é boato. Eu garanto que isso é boato. Pelo menos por hora não tem nenhum projeto tramitando para retirar o 13º. E para vocês que saibam, para vocês saberem, não há projeto que tramite no Congresso Nacional com tanta rapidez a ponto de tirar o 13º assim de uma hora para outra. Muito bem, nós vamos encerrando o encontro desta tarde, mas o Chicão vai retornar aqui para a gente continuar esse debate sobre previdência e trabalho, que é do interesse de todos, do trabalhador, você de casa, você aí que está nos assistindo, e a gente vai ficar acompanhando com informações precisas sobre realmente o que deve acontecer de mudanças na previdência e nas relações de trabalho. Muito obrigado, agradeço aqui ao Francisco Aloysio, ao Manuel Rogério, e amanhã estaremos juntos novamente. Muito obrigado.